A comunidade de consumidores de manga anime mudou muito com o passar do tempo. Mais ou menos como acontece com qualquer comunidade, muda, se adapta às novas tendências, até muda de alvo às vezes. Mas com a comunidade de manga anime, eu pude ver mudanças bastante agressivas em um curto período de tempo. E isso porque quando um anime ou manga, ou 2 ou 3, ficam na moda, é como se eles definissem completamente a tendência do restante. E a comunidade passa a orbitar completamente em torno dessas obras. A comunidade otaku também foi uma das mais estigmatizadas ao longo do tempo. E não estou dizendo que isso é ruim, sinceramente. Os otakus ganharam isso com o tempo. Ter essa má reputação para o resto das pessoas. Sempre que você vê algum absurdo escrito online, especialmente algo muito sexualizado ou discriminatório, vem de uma pessoa com um avatar de mona chinesa. Isso resultou em que a opinião de uma pessoa não seja considerada absolutamente nada online. Com um avatar de anime. Infelizmente, é um fato que este meio atrai pessoas muito, mas muito estranhas. Por esta razão, 90% das pessoas que consomem anime e mangá com uma regularidade significativa sentem uma extrema vergonha de dizer isso em público. Isso não acontece com nenhum outro meio. Se você diz que joga videogames, assiste futebol, gosta de carros, fazer exercício, roupas ou qualquer outra coisa, quase ninguém irá levantar uma sobrancelha. Mas com o manga anime, muitas pessoas assumem coisas sobre você que obviamente não quer que assumam. Como que, por exemplo, você se agita vendo uma criatura estilo Paimon. Felizmente, mais ou menos. No momento, a comunidade vive uma fase positiva. Estamos tentando com todas as nossas forças eliminar esses estigmas que as pessoas, com razões bastante válidas, têm sobre quem assiste anime. Além de obras como Monster Pluto, The Boxer, mesmo não sendo mangá, Shingeki no Kyojin, também Vinland Saga, Death Note, Berserk, Steins Gate, Cyberpunk X Runners. Eles ajudaram pessoas estranhas a ver que o meio do anime de mangá é muito mais do que lolis sexualizadas ou seios gigantes e anatomicamente revoltantes de mona china, rebentando na tela. Mas bom, deixando de lado essa presente no meio que dentro do que cabe está aceitável. Vamos justamente nos meter na lama, vamos ver com perspectiva quando tudo foi para o caralho. Ou bom, na minha opinião, claro. Outros podem pensar que foi antes, ou que foi depois, ou que não foi pelos motivos que eu digo. Este vídeo é sobre minha experiência dentro da comunidade de manga anime e obviamente é algo pessoal. Acredito que o ápice para os otakus ocorreu entre 2010 e 2013. Como vocês supõem, junto com o primeiro boom das redes sociais, algo parecido com os impactos de Evangelion, Facebook, Twitter e YouTube foram os arautos do primeiro impacto e mais tarde, Instagram, TikTok e Twitch teriam o segundo impacto. Mas temos que nos situar no primeiro impacto. Veja, aqui eu tenho que dar um pequenino contexto do meu país. O Facebook não teve tanta popularidade na Espanha como em outros países. Aqueles de fora ou espanhóis muito jovens devem estar se perguntando o motivo. Isso foi porque aqui tivemos uma rede social própria chamada Twenty, que era exatamente igual ao Facebook, mas era exclusiva da Espanha. E isso, por alguma razão, acabou sendo um incentivo para usá-la, além do fato de que a interface era muito mais simplificada e para nós era muito mais fácil de usar. Hoje em dia, todos já nascem sabendo usar as redes sociais, mas quando tudo começou, a simplicidade foi valorizada. Aqui dei meus primeiros passos, me relacionando com pessoas com gostos similares. Eu morava em uma vila muito pequena, então a quantidade de pessoas novas que podia conhecer era praticamente zero. Sim, eu tinha amigos que gostavam de Pokémon, Dragon Ball e até Naruto, embora eu não tenha assistido Naruto regularmente até 2014. Pra mim era pouco até mais ou menos 2011. Eu só havia usado a internet no computador do meu pai para jogar. Ver repetidamente no YouTube o anime music video de Broly lutando contra os Guerreiros Z ao som de Bring Me to Life. Buscar informações, pesquisar curiosidades, infectar o PC baixando coisas sem cuidado e jogar alguns jogos online. Sempre tive uma predileção por Massively Multiplayer Online Role-Playing Game, mas era tão tímido mesmo pela internet que sempre acabava jogando sozinho também por aí, então não socializava. Mas a partir de 2011 as coisas mudaram. No YouTube, celebridades como El Rubius e Willy Rex estavam quebrando todos os recordes. O fenômeno dos youtubers estava começando, embora fossem conhecidos na época como nerds que postavam merdas na internet. E embora todos eles fossem muito divertidos para a época, eu sempre tive uma preferência pelo Dross. Descobri seu conteúdo neste ano e fiquei viciado, a ponto de ainda assistir seus vídeos de 2011 e 2012. E esse período, que foi sua era de ouro para voltar a sentir o mesmo que quando eu era um pequeno de 13 anos,
Também coincidiu com o momento em que comprei meu primeiro PC próprio, um Acer portátil preto com Windows Vista e 2 GB de RAM. Mas ei, nunca tirei nem tirarei tanto proveito de um equipamento como tirei desse PC portátil. Uma pena que eu destruí jogando League of Legends. O League of Legends só traz destruição por onde passa. Paralelamente a tudo isso, comecei a usar uma rede social semelhante ao Facebook. A parte mais estranha, especificamente. Criei uma conta chamada Goku Super Saiyajin e comecei a adicionar pessoas com um perfil atraente para mim, sem nenhum critério. Então comecei a conhecer várias pessoas, grupos ativos e me apresentaram muitos mangás e animes. Foi aí que me falaram pela primeira vez de Hunter x Hunter anime, que prometi ao rapaz que me recomendou que algum dia eu assistiria. Demorei 9 anos para fazer isso, já que assisti em 2020, mas antes tarde do que nunca. Lúgia, Rei dos Mares, onde quer que esteja, quero que saiba que assisti Hunter e é tão incrível quanto você descreveu. Obrigado por tudo. Mas nem tudo é cor nessa história. Aqui comecei a perceber que os consumidores de mangá anime tinham tendências no mínimo estranhas. Muitos estavam obcecados com lolis, que mais tarde descobri serem meninas pequenas de anime. Era chocante ver caras com a pele do vendedor de quadrinhos dos Simpsons falando de forma tão depravada. Sobre o que, aos meus olhos e aos de qualquer um que esteja mentalmente saudável, são meninas pequenas de anime. Nessa época, as pessoas ficaram obcecadas pelas famosas Neko Girl, também conhecidas como meninas gato. As típicas garotas orientais com características e comportamentos felinos foram um fenômeno de massas. Todos adoravam. E a quem estou tentando enganar, algumas eram bastante bonitas, então me deixei levar um pouco. Mas sim, havia alguns muito obcecados por estas garotas gatos jovens. Daí surgiam os famosos copy-pastes de procura-se Neko Girl Kawaii para vesti-la de empregada e cuidar dela. Meu Deus, que horror! Essa também foi a época do Vocaloid. Demorei muito para descobrir que diabos era isso. Eu olhava para essa tal de Miku Hatsune e dizia, uau, que bonita! Vamos ver, qual é o seu anime? Mas ao procurar Vocaloid, só encontrava coisas estranhas em japonês e imagens desses bonecos chineses. Posteriormente, uma amiga me esclareceu que era um tipo de grupo musical com vozes sintéticas e outros elementos. Enfim, o que seriam os Protobitubers, literalmente? Mas vamos, tudo isso ainda não é suficiente. Estamos nos esquecendo dos Titãs? Ah, sim. Entre 2011 e 2012... apareceram 2 animes que, no mais puro estilo de Nappa e Vegeta, chegando à Terra, virariam o mundo completamente de cabeça para baixo. Mirai Nikki e Sword Art Online. A popularidade desses 2 animes foi massiva. Todas as garotas queriam ser uma yandere kawaii como ela e serem loucas e imprevisíveis como a protagonista de Mirai Nikki. Algo que por algum motivo parecia ser atraente para o resto da comunidade. O porquê eu nunca entendi. E todos os garotos queriam ser literalmente Kirito, um cara perfeito, bonito, poderoso, com um séquito de garotas idolatrando ele, sério, frio e com um grande problema. Foi horrível, todos pareciam clones uns dos outros. Sério? Se não era Yuno Gasai Love, era Kirito Master 4000, ou Gasai Sanyandere, ou Swordman Black Kirito, todos eram assim. Era como viver um terrível pesadelo, vocês não imaginam. Hoje, todos criticam e reconhecem o quão ruins esses animes são, mas naquela época era o oposto. Tentei assistir esses 2 animes e achei ambos insuportáveis e intoleráveis. Não entendia o que as pessoas viam neles, então lá estava eu, sozinho contra o mundo. Você me viu nas redes criticando Sao e Mirai Nikki? E sempre era brutalmente espancado pelos fãs. Algo como uma espécie de Gohan do futuro, mas feio. Portanto, quando vejo críticas fáceis a essas obras atualmente, lembro que antes criticá-las era tabu. E muita gente que em seu dia amava Sao e Mirai Nikki, hoje em dia se fazem de haters e escondem o seu passado. Porque eu sempre digo, se antes todos eram fãs, como você explica que agora não existem esses supostos antigos fãs? Agora parece que todos sempre odiaram Sao, embora em 2012 todos o amavam. Suspeito, no mínimo. Definitivamente vivemos em uma sociedade ok, como eu digo. Esses 2 animes marcaram completamente a tendência do que viria após o incidente dos isekais. Essa etapa foi muito dura, pois os otakus baseavam sua personalidade em pontos como simpiar e garotas de anime. Os mais decrépitos faziam isso com lolis, esses eram mais numerosos do que eu gostaria de admitir. 2 adoravam as Neko Girls e coisas do estilo. Para as pessoas normais, parecia algo muito desagradável, o que era compreensível. 3 querendo ser Kiritos ou Yuno Gasais, a cada um. Que vergonha alheia. Alguns querendo ser Gary Stu's na vida real e encantar qualquer ser humano com vagina que exista. E as outras achando que matar pessoas e ameaçar o namorado por amor era algo fofo de Zu?
Tudo isso, como é completamente normal e compreensível, gerou nas pessoas uma imagem dos otakus como pessoas antissociais, com fetiches doentios, que também eram potenciais. Vocês sabem, comedores de crianças? Comportamentos cringe ao extremo que provavelmente não se banhavam desde que Deus os trouxe ao mundo. Que fantasiavam em ter 5 mulheres exuberantes atrás deles sem nenhum motivo e colocar uma denúncia por assédio, não conta? Buscavam viver para sempre em um mundo de fantasia estilo Sword Art Online, pois o mundo real não os compreendia. Sim, eram desajustados. Essa época foi crítica, pois criou a maioria dos estereótipos atuais sobre os otakus. Sempre se diz que o passado era melhor que o presente, mas neste caso não se aplica. Em 2013, Shingeki no Kyojin chegou, atraindo tanto insiders quanto outsiders para o meio, provocando uma forte expansão. Enquanto Sao ou Mirai Nikki realmente não saíram do nicho dos otakus, por serem séries muito nerds, muito incomuns, isso não aconteceu com Shingeki no. Era fácil de entender para leigos, pois no final tudo começou como uma história de zumbis, mas com zumbis gigantes. Além disso, Isayama criou uma história séria, livre dos clichês que saturavam o meio, transformando o SNK em um daqueles animes tão famosos que sempre é recomendado para pessoas de fora do meio. Death Note Monster é o tipo de obra que mesmo quem não é do meio pode assistir sem se repelir pelo SNK. Foi um fenômeno tão forte que era super comum ver as pessoas usando roupas com o símbolo da Legião de Reconhecimento. Foi o rei absoluto dos cosplays em salões e exposições de manga. O que atualmente é Genshin Impact, que de verdade parece que os cosplayers de Genshin têm um spawn tipo Minecraft. Não entendo de onde surgem tantos, já que Genshin nem tem uma base tão grande de jogadores ativos. Isso mesmo aconteceu com Shingeki, todos estavam com o uniforme da Legião de Reconhecimento, então sim, podemos dizer que Shingeki fez bastante bem para ir para a indústria. Prefiro que as pessoas simpatizem mais com um personagem incrível como Levi, do que com Juno ou Kirito em relação à opinião geral. Daqui em diante, a comunidade otaku começou a se dividir. Uma facção queria permanecer como sempre, causando vergonha alheia. Um grupo queria mostrar que o mangá anime não precisava vir com toda essa podridão. E outro grupo que se tornou elitista. Essas pessoas são estranhas, então não falaremos delas hoje. Por hoje é só. Eu poderia continuar falando sobre o que veio depois e tal, até mesmo do meu tempo usando Amino quando ser papulince era Deus. Mas acho que o vídeo já durou bastante. Até eu senti vergonha escrevendo certas partes desse vídeo. Então enfim, espero que tenham gostado e nos veremos nos próximos. Tchau.